Olá, Diego Mangabeira aqui. Eu quero falar com você sobre um assunto que pode estar incomodando demais você nesse instante, que é a reclamação, né? É um vírus letal que você, na verdade, quando você fica só reclamando, né, como se fosse um vórtice, um efeito dominó, você começa a apenas reclamar. Você começa, na verdade, a transformar-se numa pessoa que você não é, né? No fundo, ninguém é uma pessoa reclamona, uma pessoa vitimista, uma pessoa que só reclama das coisas, de tudo, de Deus, do universo, de tudo. No fundo, na verdade, quando acontece essa reclamação, que pode ser algo muito forte, né? Às vezes muito emocional, pode gerar lágrimas, pode gerar uma dor física, pode gerar uma dor emocional, né? Às vezes a gente pensa até em formas espirituais, né? De você sentir isso. Você sente alguma coisa, uma vibração que não tá legal, não tá bacana, você começa a sentir que, peraí, essa reclamação, ela me diz algo muito maior do que apenas as pessoas podem entender. E é por isso que eu vou falar com isso, né, sobre isso com você, porque pode ser uma dor que você está passando agora. Você sente que no fundo, você está reclamando demais, né? E às vezes acontece não que todos os dias, mas você percebe que nos últimos meses, nos últimos anos, ou mesmo até recentemente, algo tem mudado dentro da sua vida e tem feito você reclamar mais do que você reclamava antes. Se você é uma pessoa pessimista, às vezes meio negativa, meio que reclamar é normal. Mas a grande maioria das pessoas não é desse jeito, né? E quando a gente pensa em relação à reclamação, a gente tem que, como se fosse um médico, a gente tem que separar por partes, né? A gente tem que analisar um modelo científico. Vamos analisar parte por parte esse processo que está acontecendo na sua vida de uma forma mais crítica. Vamos pensar, raciocinar, usar o neocórtex, que é a parte mais nova do nosso cérebro, para pensar como que isso aconteceu. Por que será que essa reclamação que está acontecendo com você não necessariamente é algo emocional, mas é algo que está faltando na sua vida? Eu quero te passar algumas estratégias porque eu sei que várias pessoas, elas no fundo, elas não gostam de reclamar. Elas não gostam. E pode ser o seu caso. Porque quando você reclama, isso eu vou falar de algumas coisas até que acontece comigo, né? A gente, como fala, é humano, né? Nessa existência, a gente sabe. E quando a gente às vezes reclama, às vezes até oferece um xingamento, não para outra pessoa, às vezes mesmo para você, você joga, né? Ah, fala um palavrão, né? Uma palavra aí, e você começa a sentir dentro de você, caramba, eu acho que isso não me fez bem. Você começa até a entender os sinais físicos, biológicos, bioquímicos que acontecem com você quando você reclama. E eu vou te dar alguns exemplos práticos que podem ser exemplos os quais você está sentindo agora. E quais são esses exemplos? Muito estresse. Você começa o quê? Não conseguir gerenciar isso da forma correta, né? O gerenciamento do estresse. Então, o seu corpo, a amígdala cerebral, começa a fabricar mais cortisol do que você estava acostumado a administrar. E isso faz com que o seu corpo fique em falta de isotonia. Então, basicamente, essa homeostase, que é esse equilíbrio das células, né, em relação ao que entra e ao que sai das células, começa a ficar desequilibrado. E muitas das vezes, ao invés das células elas se limparem, como faziam, né, no passado, meio que essa bioquímica da reclamação, do estresse, começam a, a prejudicar, inclusive, o seu bem-estar, a sua saúde. Você vai conseguir ver isso, às vezes, em alguma parte do seu corpo que começa a doer. Você começa, às vezes, a sentir aqui, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, e aí você fala, como tem vários dias, pode ser enxaqueca. Você começa a tentar achar no Google, querer procurar especialistas, profissionais, para você conseguir chegar numa resposta a qual só você vai saber. Porque não é uma causa externa, é uma causa interna. Outra coisa que pode acontecer, se às vezes sentir o seu coração acelerar, logicamente que às vezes vai ter um fundo, né, em relação a você não estar se alimentando bem, ou mesmo só estar alimentando de comidas gordurosas, tem muito óleo, né, então você pode estar também impedindo que o fluxo, né, sanguíneo aconteça de uma forma normal, né, nas suas artérias, nas suas veias. Mas é óbvio que às vezes a taquicardia, ela também tem um fundo até espiritual, muitas vezes, né, que alguma coisa precisa ser feita, porque a essência da sua vida está aqui. As antigas civilizações falavam muito disso,
que o fogo abrasador da sua vida sempre é o coração. Inclusive, nós temos 40 mil tipos de neurônios, chama neuritos sensoriais, dentro do nosso coração, né? Eu sou embaixador do Instituto HeartMath, que é um instituto dos Estados Unidos, e a gente fala muito disso. Então, o seu coração pensa. Então, se você está sentindo uma dor no seu coração, tem também um aspecto em relação a essa reclamação que você está sentindo. Muitas pessoas, elas não sentem nem aqui, ou seja, nem no cérebro, nem no coração. Elas vão sentir, às vezes, no sistema digestivo. Aí, nossa, que dor no meu fígado, nossa, que dor no meu estômago, nossa, que dor, eu não consigo ir para o banheiro, vamos dizer assim, e sentir, né, estar saudável do jeito que eu estava antes. Então, ou seja, o seu próprio organismo e o nosso sistema digestivo, para você ter uma ideia, nós temos 1 milhão de neurônios, ou seja, ele pensa, ele sabe daquilo que está acontecendo com você, seu corpo quer te ajudar. É interessante, porque muitas vezes você nega a própria ajuda que você se dá. Olha que interessante, porque se for pensar, de quem que é o seu estômago? É seu. De quem que é o seu duodeno? É seu. De quem que é o intestino delgado, grosso? É seu, né? Então, o fígado é seu, o pâncreas é seu. Então, assim, se é seu, quem na verdade está querendo se curar? Você. O seu corpo está querendo revelar para você, olha, presta atenção, muito cuidado, isso vai prejudicar você. Mas ao mesmo tempo, o que acontece com você? Você vai procurar uma resposta externa. Eu não estou dizendo que procurar médico, um especialista, às vezes até em gastroenterologia, seja errado, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a causa disso não é apenas alimentar, não é apenas, por exemplo, que você às vezes foi no churrasco no final de semana, bebeu todas e aí também aconteceu o que aconteceu. Está muitas vezes interligado com algo emocional que vem de algo que está faltando com você. Então, a reclamação que está acontecendo na sua vida agora, neste instante, tem um objetivo de transformação. Por isso que eu estou querendo dizer para você. Porque se você continuar nessa linha negativa, que reclamação é negativa, você tende a ter doenças. Então, você vai procurar por curas sempre alternativas, mas externas. Ao invés de você entender que o seu corpo está querendo te curar, a sua mente querendo trazer respostas, o autoconhecimento, a gente pensa até na parte espiritual, de você entender essa parte quântica, essa parte energética, a qual você habita também. Afinal, você emite essas ondas eletromagnéticas para o externo e, obviamente, se você estiver numa frequência vibracional mais baixa, então pode ser de dor, de raiva, né, que acontece muito na reclamação, raiva. As pessoas costumam usar a palavra ódio. Eu teria mais parcimônia de utilizar a palavra ódio, porque ódio é um conceito muito além da raiva, né? E não é o que acontece na maioria das pessoas, mas a raiva sim. Né? E a raiva, o que ela representa? A raiva representa alguma coisa que você queria mudar. Né? O futuro do pretérito verbo querer. Eu queria mudar isso. E alguma coisa não está mudando. Então a raiva representa movimento. Inclusive a gente pensa, é melhor você ter raiva ou você ter tristeza? É uma pergunta que às vezes me fazem, eu sempre respondo, é melhor você ter raiva. Mas Diego, as duas são ruins, eu não estou dizendo que as duas são boas, mas ao mesmo tempo a raiva te leva ao movimento, a tristeza te leva para inércia, para apatia, de você ficar parado onde você está. Então, nesse instante, não estou dizendo para você ter raiva e depois falar, eu vi um vídeo, eu vi o cara falando lá. Não é isso. O que eu quero te dizer é, você tem que usar essa energia em relação à transformação, em relação ao movimento, para entender que a reclamação não tem a ver com o vizinho, com o cicrano, com a cicrana, com um negócio de política, um grupo religioso, não tem nada a ver. Tem a ver com você. Você está infeliz, insatisfeita, ou mesmo até querendo novas respostas, mas essas respostas, as suas novas perguntas não têm chegado. Então a sua reclamação é basicamente uma válvula de escape. Mas só para você não trazer essa energia de volta, porque dá trabalho, demanda tempo, demanda dinheiro, porque às vezes você vai ter que procurar por respostas, né? Às vezes até em cursos, treinamentos, mentorias, profissionais, especialistas, e ao mesmo tempo o quê? Te gera uma energia de renovação. É como o nosso corpo. As nossas células, elas se recompõem, né? Elas se protegem. Se uma célula morre, outra e várias outras estão nascendo. Então é assim que você tem que pensar em relação a essa reclamação. Você está reclamando demais? Pensa sobre essa origem. Pensa sobre o que você precisa mudar para você parar de reclamar. E não é assim, eu vou parar de reclamar, porque às vezes você vai reclamar, mas aos poucos você vai perceber que existe um caminho muito maior que você não estava enxergando antes.
Existem possibilidades que você não estava vendo, escutando ou mesmo sentindo antes. E pode ser que às vezes você caiu aqui sem pensar em nada do que eu estou falando. E essa resposta veio de um pedido que você fez anterior. E se isso está servindo para você, é porque neste instante, nesse espaço-tempo, tempo-espaço, o qual você está abrigando nesse exato momento um ser energético, espiritual, quântico, você tem que dar novas respostas. Porque o velho mundo, seu velho mundo não te serve mais. Você precisa dar o próximo passo. E se você quer contar com a nossa ajuda, é óbvio que eu vou te aconselhar para clicar no primeiro link aqui da descrição. Vai ter um link, né, basicamente, e você vai conhecer um pouquinho mais, né, do nosso trabalho e com certeza, se fizer sentido para você, a gente vai seguir juntos também, tá? O grande lance é, reclamação significa uma mudança. Se você não está mudando, você precisa mudar. E você pode passar tempo, isso pode ver esse vídeo, esse áudio, não fizer sentido, mas essa resposta, talvez você vai ver esse vídeo de novo e aí vai fazer sentido. Não seja uma pessoa arrogante ou mesmo uma pessoa orgulhosa que fala, não preciso de ajuda. Seja uma pessoa mais humilde. Está na hora de você ter mais movimento e mais conquistas. Porque você sabe que no fundo, você não nasceu para ser essa pessoa que você está sendo, ter aquilo que você está tendo agora, ou mesmo querer alguma coisa e não está conquistando. Você sabe que no fundo, você nasceu para ser alguém muito maior do que você é, para querer ter algo muito maior e ter, obviamente, muito mais do que você tem, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço, a gente se vê em próximos vídeos. Até logo, um abraço.